pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver gestão por processos. Vem comigo, bora, vamos estudar. Pessoal, conceito de processo é uma série de atividades estruturadas para produzir um produto ou um serviço para um cliente ou mercado em particular. Mas que diabo é isso, processo? Processo, tá? Quando a gente fala em processo, a gente está falando de um fluxo de trabalho, de diversas atividades ali que você tem, interrelacionadas, estruturadas, que uma depende da outra, interdependente, para até você conseguir entregar um produto ou entregar um serviço. Então você tem diversos inputs, ou seja, de insumos, né? Materiais, informação, equipamentos e tal, que a gente trabalha ali para agregar algum valor para algum cliente específico. Vamos ver aqui um pouquinho melhor, então, como é que é isso. Pessoal, você tem ali, utiliza ali diversas coisas, materiais, informação, pessoas e por aí vai, e tem diversas atividades dentro do processo para entregar um produto ou um serviço. Vamos explicar um pouquinho melhor o que é um processo, porque não é complicado. Às vezes a gente se enrola no conceito, na definição do autor ali, mas na verdade não é complicado. Vamos imaginar que você, vem para mim aqui, você chega na drogaria, ou você chega na padaria, ou na pizzaria, todas essas organizações têm um processo de trabalho. Então, por exemplo, vamos imaginar que você ligue ali para a tua pizzaria online, ali aquela delivery, né? Quer uma pizza e tal, aquilo ali tem um processo para até chegar a pizza na tua casa. Você vai falar com a pessoa, o cara vai atender o pedido, vai passar o pedido pro pizzaiolo ali, o cara vai pegar todos aqueles ingredientes, vai fazer a pizza, vai entregar a pizza, vai botar a pizza numa caixa, vai pegar aquela caixa, vai entregar para o motoqueiro, até o motoqueiro chegar na tua casa, cobrar e por aí vai, tá? Isso tudo é uma série de atividades onde todas elas têm que funcionar até chegar a pizzazinha quentinha, gostosinha na tua casa. Concorda? É um processo de trabalho. Se alguma dessas etapas aí não funcionar legal, a pizza ou não vai chegar gostosa, ou vai chegar atrasada, ou o cara vai esquecer de trazer o negócio para te pagar, ou seja, vai acontecer alguma coisa que você vai ficar insatisfeito. Então, quando a gente fala de processo, é exatamente esse fluxo de atividades que são relacionados, que precisam de uma da outra ali para funcionar, até gerar um produto ou um serviço. Então vem para mim aqui um caso prático. O vendedor inicia o atendimento ao cliente, ele solicita, por exemplo, aqui a gente está vendo o processo de um atendimento numa sapataria, né? Então, você quer o sapato lá, número 41. O cara vai lá, estoquista, tem o 41 aí que o cliente pediu. Aí o estoquista pega ali o sapato, aquela caixa de sapato, entrega para o vendedor auxilia o cliente com o sapato, aquele negócio. O senhor, por favor, quer uma ajudinha aqui no sapato? O vendedor encaminha o cliente que gostou do sapato ao caixa, o caixa pergunta que modo de pagamento, o cara processa o pagamento e o embalador entrega o produto pronto ali para aquela pessoa levar o sapato para casa. Claro que isso está muito simplificado e é um processo simples, claro, mas só para você entender que são diversas atividades envolvidas ali até aquela pessoa sair da loja com os seus par de sapato ali que ele gostou. Belezinha? Vamos que vamos. Agora, isso a gente está falando de um processo. O que é a gestão por processos? Ou seja, quando a gente fala de gestão por processo, significa uma maneira de gerenciar aquela organização aonde o foco dela é o processo de trabalho. Ou seja, a gente quando está falando, vem para mim aqui, quando a gente está falando numa gestão por processos, significa que aquela organização toda ela está preocupada em como ela vai melhorar aqueles processos principais de trabalho ali para gerar melhores produtos e serviços para os seus clientes. Então, quando a gente está pensando ali numa gestão por processo, significa como eu vou focar em melhorar os meus processos, como eu vou gerenciar esses processos de modo a melhorar ali meus produtos e serviços e, obviamente, atender melhor aquelas pessoas que eu quero atender. Tá? Então, volta para cá. Vamos lá. Como a gente estava falando,
as atividades estão interligadas, ou seja, essas atividades umas dependem das outras, e o foco, quando a gente tem a gestão por processos, é no cliente, é o que a gente está entregando para os caras. Por que a gente está falando de gestão por processos? Porque a gestão tradicional, uma das críticas que a gente tem, qual é? De que as pessoas ficam muito ali, cada uma no seu departamento, preocupada ali com seus problemas, as suas situações, e esquecem de coordenar o trabalho, de perceber qual é a sua contribuição até gerar ali aquele produto ou serviço que o cliente quer, tá? Então, normalmente quando a gente fala de gestão de processo, a gente fala o quê? Derrubada das barreiras internas, as pessoas cooperarem mais, maior interação entre as áreas, melhor visão do todo, melhor resultado, tá? Então, você entender ali o que realmente agrega valor ao cliente e melhorar aquele fluxo de trabalho. Vamos lá. Gestão, então, de processos e gestão por processo. Pessoal, isso aqui, algumas vezes a banca vai te cobrar isso. A diferença entre gestão de processo e por processos. Quando a gente fala gestão de processos, em teoria a gente está falando da gestão de um processo específico. Ou seja, eu vou melhorar aquele processo, eu vou estudar aquele processo, tentar melhorar aquele processo específico, como, por exemplo, o que a gente estava falando ali do atendimento na loja de sapato, tá? Agora, a gestão por processos é mais ampla. É uma maneira de gerenciar a organização, uma maneira de administrar aquela empresa, aonde o foco é em processos, aonde o foco é como melhorar aqueles processos e gerar produtos melhores, tá? Então aqui é uma análise individual ali, caso a caso do processo. E aqui é uma nova maneira de gerenciar. Agora, fique esperto, por quê? Porque muitas vezes a banca vai falar gestão de processo ou por processo como se fosse algo sinônimo. Então, se a banca não te cobrar essa diferença, você não se liga nessa nomenclatura, deixa para lá. Se a banca te cobrar a diferença, aí beleza, você sabe que é essa a diferença. Ou seja, o termo mais correto, digamos assim, seria a gestão por processos, tá? A gestão de processos, a terminologia mais correta seria você gerenciar processo a processo, tá? Então vamos que vamos fazer uma diferença entre o que seria a gestão funcional ou tradicional, né? E a gestão por processos. Gestão funcional, como a gente falou agora há pouco por alto, você tem uma visão verticalizada, pensando naquelas organizações com vários níveis hierárquicos, né? Vários setores, aonde a preocupação em geral é no seu departamento, como ele se relaciona com os chefes, como o problema de cada departamento, ou seja, você tem departamentos que trabalham isolados uns dos outros, a coordenação do trabalho é mais difícil, está mais voltado para dentro, ou seja, vem para mim aqui, quando a gente fala que a visão está voltada para dentro, ou o termo mais complexo ainda que fala que é autorreferenciada. O que é autorreferenciada? O cara só está olhando para o seu próprio problema. Ele não está preocupado no como aquele departamento pode ajudar aquela organização. Ele está preocupado em como ele resolve aqueles problemas do próprio departamento, tá? Então, assim, essa visão para dentro ou autorreferenciada é ruim porque faz com que esses departamentos não conversem. Muitas vezes você trabalha numa organização, você nem sabe o que o cara do outro setor está fazendo. É muito comum, não só no setor público, mas no setor privado também. Você está ali naquele departamento e o pessoal fala, e aí, aquele setor lá, o que eles fazem? Rapaz, nem sei. Isso é uma consequência dessa gestão funcional ou tradicional, tá? Então volta para mim aqui. Já a gestão por processos, a ideia é exatamente você ter uma organização mais achatada, mais horizontal, aonde o foco não é na hierarquia, mas sim no processo de trabalho, mas sim na cooperação. Olha, eu pego aqui, faço esse trabalho, passo para a área tal, isso lá na frente gera um produto ou um serviço para o cliente. Maior integração entre os departamentos,
uma melhor coordenação dos trabalhos. Ou seja, a ideia é o focar no cliente, nas suas necessidades, nos seus desejos. Belezinha? Vamos que vamos. Então, as principais mudanças necessárias para que você saia de uma gestão funcional para uma gestão por processos. A definição das responsabilidades pelo andamento dos processos, a minimização das transferências internas, ou seja, você evitar passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá, tá? Maximização do agrupamento das atividades que sejam conexas, sejam relacionadas, e gastar menos tempo e gastar menos energia, tá? Então, de acordo com o Gonçalves, essas são as principais mudanças para você sair dessa aqui e passar para a gestão por processos. Vamos lá, então, algumas diferenças entre a gestão funcional e a gestão por processos. E aqui lembra sempre disso, né, pessoal? Quando a gente está falando de gestão por processos, a gestão funcional vai ser sempre a ruim, a que tem mais dificuldade, né? Então, a gestão por processo seria o ideal a ser buscado. Então, por exemplo, alocação de pessoas. Na gestão funcional, agrupados junto aos seus pares em áreas funcionais, todo mundo juntinho ali no seu departamento. Na gestão por processos, time de processos envolvendo diferentes perfis e habilidades. Autonomia operacional. Gestão funcional, rígida supervisão hierárquica. Já na gestão por processos, fortalece a individualidade, dando autoridade para a tomada de decisões, ou seja, dá mais liberdade para o pessoal tomar suas decisões. Avaliação de desempenho individual na funcional e centrado nos resultados do processo de negócio na gestão por processos. Cadeia de comando, forte supervisão, já na gestão por processos, negociação e colaboração. Então aqui, não vou nem, digamos assim, exaurir isso aqui, mas só para vocês entenderem que quando a gente fizer essa comparação entre gestão funcional e gestão por processos, a gestão por processos é sempre superior, ela tem maior cooperação entre as pessoas, ela tem um foco mais no trabalho em equipe, na negociação, do que naquela hierarquia, naquela rigidez, supervisão rígida ali daquelas pessoas e por aí vai, tá? Então vamos lá. Obviamente aqui uma estrutura mais hierarquizada, uma departamentalização, mais níveis hierárquicos, aqui uma organização, uma estrutura mais horizontalizada, um trabalho mecanicista, modelo mecanicista, como a gente diz, na gestão funcional, na gestão por processos, mais diversificado, mais orgânico, como a gente diz, né? Então, é isso aí, ou seja, tudo de ruim para a gestão funcional, tudo de positivo para a gestão por processos. Vamos para uma questãozinha aqui, vamos ver como isso pode ser cobrado. IBRAM administrador pode-se considerar como processo organizacional o conjunto de atividades, mesmo que não relacionados entre si. Aqui a gente já... nem pensar. Ou seja, processo, obviamente as atividades são relacionadas. A gente tem ali, ó, faz isso, depois passa para cá, se sim, vai para cá, se não, vai para lá. E aí tem aqui uma atividade, vai para não sei aonde. Óbvio que essas atividades estão todas relacionadas, por isso o gabarito é questão errada. Vamos mais uma aqui. Determinada organização adotou uma nova perspectiva de gestão, assumindo o gerenciamento de processos de negócio, BPM. Assim, é possível inferir que ela, letra A, reforçou a visualização das operações de negócio com base nas áreas funcionais. Pessoal, isso aqui é gestão tradicional, gestão funcional, né? B de bola. Adotou uma nova forma de visualizar as operações de negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais. Aqui tá beleza. Letra B, nosso gabarito. C, reforçou a visualização das operações de negócio com base nas competências. Não tem nada a ver com competências, não tem relação com a gestão por processos. D, adotou uma nova forma de visualizar as operações de negócio que está baseado nas estruturas funcionais. Isso aqui também é a visão tradicional. Reforçou a visualização das operações de negócio com base nas estruturas, uma coisa da letra D, né? Tá errada também. Nosso gabarito é B de bola.
Vamos lá. O foco no processo, a promoção de uma visão sistêmica da organização e a melhor compreensão da cadeia de valor da organização caracterizam a gestão por processo. Cadeia de valor a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho melhor, mas é isso aí. Gabarito, questão certa. Vamos lá. O gestor de processos. Pessoal, da mesma maneira que a gente tem o gestor de projetos, a gente tem o gestor de processos. Ou, como o termo em inglês fala, o process owner, o dono do processo. Que é aquele cara que fica responsável por aquele processo. Ao contrário do gerente funcional, que é o gerente daquele departamento, daquele setor que vai lidar com pessoas só daquela área, o gestor de processo ele vai lidar com todo mundo que estiver envolvido no processo. E aí, obviamente, com pessoas de vários tipos de especialidade diferentes, que trabalham com coisas diferentes. Naturalmente, é importante que o cara saiba gerir conflitos, tenha uma visão mais sistêmica da organização e, ao contrário do gestor de projetos, né, pessoal, a posição dele é perene porque o processo ele é indeterminado. Quando a gente fala de gestão de projetos, projeto é aquilo que tem um tempo para terminar. No caso, um processo não tem tempo para terminar. Ou seja, a posição dele é perene, diga assim, tem um caráter indeterminado ali, pode durar anos e anos e anos ele fazendo aquele trabalho, tá? Ou seja, não é a mesma situação do gestor de projetos. Vamos que vamos. Agora vamos falar sobre aquele conceito que a gente falou na questão anterior, que é a de cadeia de valor. Gente, quando a gente está falando de cadeia de valor, basicamente é a ideia de valor agregado pelo processo. Ou seja, o que você está gerando de valor para o cara, o que ele percebe como um benefício, o que ele percebe como algo que está gerando, diga assim, está resolvendo um problema dele, é algo que ele deseja, tá? Então, vamos lá, obviamente a gente está falando de conceitos que estão relacionados ali à entrega de algo de valor para aquela pessoa. Tá? Então, de acordo com Porter, a cadeia de valor é o conjunto de atividades tecnológicas e econômicas distintas que uma organização utiliza para entregar produtos e serviços aos seus clientes. Tá? Então, quando a gente está falando cadeia de valor, é quais são aqueles processos, ou qual é aquele processo na organização que realmente gera algo de bom para aquele cliente lá na frente. Porque existem diversos processos que não agregam valor ao cliente. Ou seja, existe trabalho, existem recursos ali sendo gastos em coisas que não geram nada perceptível ali para o cliente, algo que ele deseja, tá? Então, naturalmente, quando a gente pensa em cadeia de valor, significa a gente analisar o que a gente faz para ver exatamente o que gera valor ou não. O que gera valor a gente tem que melhorar. E o que não gera valor, em teoria, a gente tem que reduzir ou eliminar, tá? Vamos lá, questãozinha aqui para a gente continuar vendo como isso pode ser cobrado. De acordo com a abordagem por processos, o fato de um auditor procurar reduzir os custos financeiros dos insumos envolvidos no desenvolvimento de suas atividades de fiscalização constitui exemplo de auditor que busca melhorar a cadeia de valor do seu processo de fiscalização. Pessoal, essa questão aqui caiu no último concurso do TCDF e ela é bem capciosa. A maior parte das pessoas bateu o olho ali e falou, não, tá certo. Ou seja, o cara tá fazendo o trabalho dele de auditoria. Ele tá reduzindo o custo financeiro ali. Isso agrega valor? O cara, tá certo. Só que não tá certo não, pessoal. Por que não tá certo? Porque ele tá reduzindo o custo financeiro do que ele gasta ao fiscalizar. A gente não está falando de custo financeiro da atividade do Estado e que ele fiscalizou e reduziu desvio, gasto que não tinha necessidade, corrupção, por aí vai. Isso aqui é o gasto do auditor, do processo de auditoria. Isso aqui é perceptível como geração de valor para o cliente, no caso aí no setor público pela sociedade? Não necessariamente. Ou seja, reduzir custo, obviamente, é importante. Não estou dizendo que aqui seja ruim. Gastar menos insumo na atividade de fiscalização, não tem nada de errado com isso.
Mas isso não é a cadeia de valor do processo de fiscalização. Cadeia de valor seria, obviamente, gerar benefícios, reduzir desvios e por aí vai. É para isso que serve o processo de auditoria e de fiscalização. Por isso, o gabarito é a questão errada. Errada simplesmente por causa desse cadeia de valor. Por quê? Porque isso é atividade meio, ou seja, é o que ele gasta ali de insumo. Atividade meio não, desculpa, não seria o termo correto, mas diga assim, aquilo não gera valor diretamente para o cliente, direto para o cliente final. Ele não percebe aquele insumo como algo que é importante para ele, ok? Então é isso aí, o gabarito é questão errada. Vamos falar agora de tipos de processo, é outro tema que cai bastante em provas de concurso. Ou seja, várias classificações falando sobre tipos de processo e a gente vai ver as principais aqui que são cobradas, tá? Então vamos lá. Primeiro faz a divisão, eu diria que talvez até o mais importante, que ele faz a divisão entre processos de negócio, processos organizacionais e processos gerenciais, tá? Processo de negócio é aquele processo fim, processo principal da organização, é para isso que ela existe, tá? Então, por exemplo, no caso da Fiat, que eu citei aqui, é a montagem de automóveis. Para que ela existe, a Fiat? Ela vende automóveis, vende caminhões e por aí vai. Então, os processos que são relacionados à montagem dos automóveis, elas são processos de negócio, tá? Eles são aqueles que caracterizam a atuação da empresa, que eles são os que geram produtos e serviços para a organização. Agora, a gente tem, para que eles existam, a gente precisa de outros processos também. Não dá para fazer só o automóvel. Você precisa, por exemplo, dos processos organizacionais, que são aqueles processos que não são visíveis para o cliente final. Por exemplo, contas a pagar, RH, recursos humanos. Eles são processos de suporte, processos que, digamos assim, ajudam aquela organização a fazer os seus processos de negócio, tá? Viabilizam os outros processos. E, por fim, você tem os processos gerenciais, que são relacionados ao modo como a gente gerencia a organização. Então, utilizados pelo gerente para dar suporte a esses outros dois aqui, tá? Então, por exemplo, avaliação de desempenho, avaliação de satisfação dos clientes e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Outro processo muito importante, ele é mais simples, ele está falando aqui só da agregação de valor. Você teria o processo primário, ou muita gente chama de finalístico, que são aquelas atividades que geram realmente valor, estão relacionados àqueles processos de negócio na classificação anterior, e o processo de suporte, aqui ele não faz a divisão entre os organizacionais e os gerenciais. São todos os processos que dão suporte a esses primeiros aqui, tá? Então, seriam aqueles processos, como a gente fala, de área meio, né? De gestão, de RH, de compras, de logística e por aí vai, tá? Outro tipo de processo, outro tipo de classificação, né, seriam os processos verticais e os processos horizontais. Processos verticais têm muito a ver com essa ideia digamos, da gestão, né, de planejamento, de orçamento, de orientação, e o processo horizontal é aquele relacionado realmente ao fluxo de trabalho, ao que a gente costuma pensar como processo mesmo, né? Processos internos, externos e processos-chave. Esse é mais fácil da gente visualizar, né, pessoal? Processo interno é aquele que começa e termina dentro da organização. Processo externo é aquele que, em algum momento, ele sai daquela organização, ou ele começa fora, ou ele termina fora, por aí vai. E processo-chave é aquele que gera alto impacto para os clientes. Vem para mim aqui, isso é muito comum. Quem só lê gestão por processo, nunca trabalhou com isso, às vezes não visualiza isso, mas a gente não vai gerenciar todos os processos da organização. A gente vai gerenciar, a gente não tem, a verdade é que a maior parte das organizações não teria tempo disponível e gente para fazer isso. Você tem inúmeros processos que não vale a pena você gerenciar. Então, por exemplo, o processo imaginando aqui da pessoa que faz cafezinho lá para servir para as pessoas que trabalham lá dentro.
esse processo não vai gerar valor ao cliente diretamente. Você vai gerenciar aqueles processos que têm impacto, que geram realmente grande resultado, aonde uma melhoria naquele processo vai gerar uma grande diferença, ou de custo, ou de melhoria da qualidade, ou de inovação, ou por aí vai, tá? Então, na verdade, você vai gerenciar aqueles processos que geram maior impacto, que são, que a gente chama aqui de processos-chave. Vem para mim. Processos transversais, gente, esse é um conceito muito importante, principalmente para o setor público. Deixa eu botar aqui, público. Que são os processos que, em geral, envolvem mais de um órgão ministério. Por quê? Porque, em geral, quando a gente fala de processo que vai invadir outro órgão, que vai precisar da atuação de outro órgão, é um processo que gera mais impacto, que entrega serviço à sociedade, que é mais percebido, é melhor percebido pela população. Então, quando a gente está no setor público, esses processos aqui são processos, em geral, que a gente fica sempre atento. Ou seja, se está envolvendo ali vários órgãos, é porque esse processo é um processo importante. Esse processo gera impacto na sociedade e por isso a gente tem que ter uma preocupação maior, tá? Vamos para uma questãozinha aqui. Conforme apontado pela doutrina especializada, a gestão por processos possibilita que a organização seja vista não como um conjunto de departamentos estanques, mas sim como um fluxo contínuo de atividades encadeadas, visando satisfazer a necessidade dos clientes. Nesse contexto, a diferenciação entre os processos principais ou primários e os secundários consiste basicamente na circunstância de... vamos lá, letra A. Secundários são uma sequência lógico-temporal dos principais. Pessoal, isso aqui, as bancas às vezes botam os termos que o cara lê e fala, rapaz, que diabo é isso? Lógico-temporal. Vem para mim aqui. O que é lógico-temporal, pessoal? Basicamente ele está falando que um processo vem depois do outro. Temporal vem de tempo. Então, lógico-temporal significa que os secundários viriam depois dos primários. Isso não é verdade. Eles dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Um ajuda o outro. Então, não tem nada a ver de lógico-temporal. Um vem agora e o outro vem depois. Nada a ver. Volta para mim aqui. Negativo. Beribola. Primários resultam na entrega de algum bem ou serviço ao cliente final, enquanto os secundários são processos internos. Agora tá certo? Tá certo. Esse é o nosso gabarito. Vamos lá, mais uma aqui. Secundários podem ser dispensados no... Já posso logo negativar aqui, né? Dispensados? Não, a gente não pode dispensar os processos secundários. Eles são necessários. Tá? Então, vamos lá. D de dado. Principais são de natureza eminentemente gerencial. Também já está errado logo de cara, porque seriam os secundários, né? Os principais são aqueles primários, aqueles finalísticos que geram os produtos e serviços. Secundários são, já que mesma coisa, inverteu, né? São ligados à produção de bens, aqui seriam os primários e não os secundários. Então, gabarito é mesmo letra B de bola. Vamos agora falar do nível de detalhamento dos processos. Às vezes a banca cobra isso e não tem nada muito complicado, não. É só para você entender que nada mais é do que como você vai olhar para aquele processo. Vem para mim aqui. Pessoal, vamos imaginar você esteja... aquela história, já viram aquele ditado, o cara vê a floresta, mas não vê a árvore, mas não vê a floresta? Isso é porque depende da análise, do foco que você está tendo. O macroprocesso é você olhar ele lá de cima. Então você está olhando, vamos imaginar que você esteja num balão, né? Você está vendo aquela floresta toda, você está vendo o macroprocesso. Ali embaixo tem um monte de processo rolando, mas você está vendo um macroprocesso. Aí você vai chegando mais perto ali, você vê o processo. Vai aprofundar mais ainda, você tem o subprocesso, atividade e a tarefa. Tá? Então vem para cá. Vamos ver aqui e depois eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que se trata. O macroprocesso é aquele que gera alto impacto e envolve normalmente, né, diversas áreas e funções. Aí você tem um processo que é o somatório de atividades ou subprocessos interrelacionados.
o subprocesso, que é uma partezinha de um processo, a atividade, que aí já é um trabalho executado no processo, e tarefa, que seria um elemento ainda menor. Muita gente trata isso como sinônimo, mas para esse tipo de classificação, a atividade seria mais ampla do que a tarefa. Vamos ver agora no exemplo prático, tá? Macroprocesso seria a gestão de pessoas. Então, quando a gente fala gestão de pessoas, é um macroprocesso. Lá dentro tem um monte de processo rolando. Por exemplo, um deles seria recrutamento e seleção. A gente poderia falar também gestão do desempenho, processo de remuneração e por aí vai. Tem outras coisas acontecendo ali, desenvolvimento e treinamento, mas um dos processos seria recrutamento e seleção. Agora, abaixo teria o subprocesso nomeação. Então, vamos imaginar que isso é no setor público, né? Aqui tem o concurso, tem o processo da prova de título, tem isso, tem o curso de formação, e depois vai chegar num subprocesso, que é o subprocesso nomeação. Agora, dentro da nomeação, você tem ali, uma das atividades é publicar a lista de nomeados no Diário Oficial. E dentro ainda, mais, digamos assim, quebradinho, digamos assim, mais específico, seria enviar um e-mail com documento para o responsável no Diário Oficial. Ou seja, está entendendo aqui a diferença? Ou seja, isso aqui é um mundo, isso aqui digamos assim, é a floresta. E aqui é uma árvorezinha só. Para isso aqui rodar, eu preciso disso tudo, de várias tarefas, várias atividades, alguns subprocessos e vários processos. Entendeu a situação? Ou seja, é um nível de detalhamento, ou seja, o nível de foco que eu vou ter naqueles processos. Então vamos lá. Vamos ver uma questãozinha aqui para ver como isso pode ser cobrado em prova. Os macroprocessos, processos e subprocessos são atividades ou tarefas que iniciam e terminam com o cliente externo, variando apenas o nível de complexidade e tamanho de cada um deles. Pessoal, a questão aqui só tem um erro, que é um erro bobo, que é isso aqui. Por quê? Porque não necessariamente ela começa e termina com o cliente externo. O que significa isso, pessoal? Vem para mim aqui. A gente tem o conceito de cliente externo e o cliente interno. O que é o cliente interno? É aquele cara que depende de algum produto ou serviço que você está fazendo ali no teu setor ou mesmo individualmente. Então, vamos imaginar que eu seja o setor de logística, por exemplo, na minha organização, e eu vou entregar um material para um outro setor. Aquele outro setor ali é um cliente interno que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho que entregar algo a ele, e ele precisa de mim para fazer o trabalho dele. Esse é o conceito de cliente interno. Então, voltando aqui, a gente pode ter ou o começo ou o fim com algum cliente interno e não externo, que é aquele cliente final, digamos assim, né? Por isso, o gabarito é a questão errada. Vamos lá. Ciclo de gestão de processos. Pessoal, aqui a gente tem duas classificações. A da SDPS e a do CBOC. CBOC, que é um guia de melhores práticas de gestão por processos, tá? Basicamente, isso aqui é bem decoreba, não tem muito o que a gente explicar. Basicamente, você tem o quê? O planejamento da gestão por processo, análise do processo, desenho e modelagem, implementação, monitoramento e gerenciamento do desempenho e o refinamento. Isso significa o quê? Que eu vou planejar como que eu vou melhorar aquele processo, eu vou analisar o processo para entender ele melhor, vou remodelá-lo, né? Vou mudar aquele processo, implementar aquele processo novo, vou medir, gerenciar, ver se melhorou aquilo que eu mudei, né? Ou seja, está funcionando ou não está funcionando, e eventualmente vou refinar aqui, vou buscar melhorar ele mais ainda. A da SDPS é um pouco mais complexa, ela fala de modelagem, de simulação, emulação e encenação, tá? Vamos lá. Para falar um pouco mais disso, vamos entender o que é o mapeamento de processos. Pessoal, mapeamento nada mais é do que você entender como aquele processo funciona. De você conhecer aquele processo. Então, basicamente, para você entender como um processo funciona,
você precisa muitas vezes ir a campo, como a gente diz, né, perguntar para as pessoas, e a gente usa o que a gente chama do fluxograma. Então, vem para mim aqui. Muitas vezes, para a gente melhorar o processo, a gente nem sabe o que acontece ali na organização. Você vai perguntar para as pessoas, e aí, fulano, o que você faz? Ah, quando acontece isso, eu faço aquilo. Quando acontece outra coisa, eu faço aquele outro. Aí eu pergunto para o cicrano, eu mando para fulano, e aí o cara me manda de volta. Você vai escrevendo e vai desenhando esse processo para depois você olhar e você ver como é que você pode melhorá-lo, aonde está demorando, o que tem de gasto ali de insumo, ou seja, você vai analisar qual é o fluxo de trabalho como ele está funcionando, para depois, eventualmente, você alterar. Tá? Então, vem para cá. O fluxograma é uma ferramenta que daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho melhor, que serve para a gente desenhar o processo, ou seja, mapear o processo nada mais é do que você desenhá-lo. Tá? Quais são as vantagens de você fazer um mapeamento? Você entende qual é o impacto que esse processo tem na organização, nos seus clientes, quais são as relações de dependência, ou seja, quem depende do que naquele processo, quem está envolvido, né? Quais são as pessoas que estão ali operando aquele processo, se ele é necessário, se ele está sendo bem executado, propor eventualmente alguma mudança no processo e identificar os fatores críticos do processo, ou seja, o que faz com que aquele processo gere resultado ou não. Tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um exemplo de um fluxograma. Ou seja, você tem aqui o iniciozinho, você tem alguns símbolos que são padronizados para que todo mundo entenda rapidamente, ou seja, quem já trabalhou com o processo rapidamente entende que isso aqui é uma bolinha de início, que aqui tem uma atividade, que aí passa para outro setor, você está vendo aqui, ó, aqui tem o órgão consumidor, aqui o órgão responsável, aí o cara recebe aqui, tem uma decisão, se tem material vai para cá, se não tem vai para lá, e aí tem várias atividades até que chega no fim aqui do processo. Claro que esse processo é muito simplesinho, é só para vocês terem uma ideia de como funciona, mas só para ver, isso é um fluxograma. Ou seja, o nome fluxograma, ele mostra exatamente que tem um quê? Um fluxo, um caminho do trabalho, que ele vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, e facilita rapidamente você entender o que está acontecendo. Então, o fluxograma, a vantagem é que fica mais fácil de você visualizar o que está acontecendo ali naquele processo e, eventualmente, perceber o que é gargalo, o que você pode melhorar, o que pode executar mais rápido, quem é que não está agregando valor ali naquele processo e por aí vai. Tá? A gente tem duas classificações de fluxograma ou de mapeamento. Né? A gente tem o as is, que nada mais é do como está, como ele está naquele momento, que é aquele primeiro fluxograma, ou seja, é aquele que a gente vai conhecer a organização, vai entender e funciona como uma linha de base para depois a gente melhorar. E o segundo diagrama, que seria aquele to be, ou seja, como vai ser, como será, que é aquele que você vai propor alguma mudança, alguma melhoria naquele processo. Tá? Então, ele pode ser feito primeiro para conhecer, que seria o as is, e o segundo, to be, que seria com as mudanças propostas por você de melhoria. Tranquilinho isso aqui, né, gente? Processo atual é o as is, processo futuro, o to be. Belezinha. Vamos para uma questão aqui, ver como isso pode cair, como pode ser cobrado. Um fluxograma dentro de uma organização mostra como se faz o trabalho e analisa problemas cuja solução é compatível com o exercício de uma administração racional. Trata-se da representação gráfica sequencial de um trabalho, caracterizando as operações dos responsáveis pelo processo. Tá certo, pessoal? Tá certo. Ou seja, o fluxograma, ele é a ferramenta utilizada em gestão por processos. Maravilha, gabarito, questão certa. Vamos lá. Nível de maturidade. Pessoal, essa questão tem sido bastante cobrada ultimamente. E o que é o nível de maturidade, pessoal? Nada mais é. Da mesma maneira que você fala, fulano não tem muita maturidade,
né? Muita gente fala isso das pessoas, né? Fulano é imaturo, cicrano é imaturo. O que que a gente está querendo dizer com isso? Que o cara, tipo, é inexperiente, não sabe, não tem muita vivência, não sabe fazer as coisas direito, não é isso? Não é esse contexto que a gente dá quando a gente fala de pessoas? Vem para mim aqui. A maturidade nos processos é mais ou menos isso, só que é voltada para a gestão por processos. Se aquela organização ela sabe fazer o processo bem, ela tem maturidade é um nível de maturidade alto. Se ela está aprendendo a fazer gestão por processo, ela tem um nível de maturidade baixo. É isso, tá? Ou seja, nível de maturidade é quão bem aquela organização faz gestão por processos dentro da sua organização. Ela sabe fazer bem, aqueles processos estão funcionando, ela sabe medir, sabe gerenciar, ela acompanha. É isso o que mede o nível de maturidade. Então, vem para mim aqui. De acordo com o SEBOC, a maturidade em processos é estabelecida por características que definem o estado atual de uma organização em gerenciar seus processos de negócio. Ponto. É isso, tá? E, naturalmente, a gente vai avaliar a maturidade de uma organização avaliando ali a capacidade que ela tem de entender, de medir, de gerenciar os seus processos e gerar valor para os seus clientes, tá? Vamos ver agora, é outro tema que é bastante decorebinha. Vou ser bem sincero, não tem muitas vezes o que entender, é mais você botar isso ali num papel, num resuminho, na sua estante, no seu lugar de trabalho ali, e dar uma visualizada de vez em quando, porque isso aqui é cobrado bem a decoreba, a ordem dos níveis e para você entender o que significa cada um deles. O primeiro é o do SEBOC, que ele tem o nível 1 inicial, que é onde você faz ali aqueles processos de maneira ad hoc, ou seja, caso a caso, o gerenciamento não é consistente, é difícil de prever resultados, ou seja, o cara faz de uma maneira meio mambembe, faz do jeito que ele consegue ali, tá aprendendo a fazer gestão por processos. O nível 2, o gerenciado, aonde a coisa já funciona um pouco melhor, você já equilibra os esforços na unidade de trabalho, você tem algumas que fazem bem feito, outras que ainda não fazem muito bem feito, não tem muita padronização. Nível 3 já o padronizado ou definido, que já está processos padrões mais consolidados, previsível ou gerenciado quantitativamente, aonde aquilo ali já está funcionando muito bem feito, e por fim o otimizado em otimização seria o nível máximo, nível onde você realmente já está no nível altíssimo ali de gestão por processo. E o da SDPS é um pouquinho diferente, mas basicamente a ideia é a mesma. Você tem o nível 1, onde os processos são modelados ali, nível 2, processos simulados, nível 3, processos emulados, processos encenados e os processos interoperados. Fique esperto, porque esse aqui é o mais cobrado. É aquele mais avançado ali na gestão por processos. Vamos para uma questão aqui, ver como isso pode ser cobrado. O grau de maturidade dos processos de uma organização pode ser descrito a partir de determinados modelos conceituais. Um deles é a visão do BPM-SEBOC, que indica como o nível mais avançado de maturidade dos processos, pessoal, o SEBOC ele é o otimizado, né? O nível mais alto do SEBOC é o otimizado ou em otimização. Então, vamos lá. Não é o gerenciado, não é o interoperado, que aí seria o do SDPS, né? Não é nem do SEBOC. O otimizado, a letra C, é o nosso gabarito. É esse aqui. Onde ações proativas buscam inovações que possam fechar as lacunas e por aí vai. E aí, aqui, padronizado, avançado, não tem nada a ver. Ainda mais que ele mistura aqui, né? Aqui seria o inicial, que os processos são executados de maneira ad hoc e tal, ou seja, caso a caso. Gabarito, letra C. Vamos falar agora do Lean Management, ou da filosofia Lean, ou magra, digamos assim, né? O conceito em inglês. Que tem muita relação com aquela organização que busca reduzir desperdícios, focar os esforços ali no cliente, muito conhecido pelo termo toyotismo, focado no que foi feito pela Toyota lá no Japão. Em comparação, muita gente compara
o toyotismo com o antigo fordismo, né? Ou seja, o fordismo era a maneira que o Ford, a linha de montagem do Ford, aquela organização fabril tradicional e tal. Ao contrário do Ford, onde você teria grandes estoques, o toyotismo ele tem a ideia da produção puxada. O que é produção puxada? Aonde você tem um processo tão azeitado de fabricação que você só começa a fabricar aquilo que já foi demandado pelo mercado. Então a ideia é o seguinte: olha, o cara está querendo um Fiat Azul 1.0 com câmbio automático lá na fábrica lá na loja de sei lá onde. Isso vai para o sistema e o cara fabrica aquele produto exatamente do jeito que o cliente demandou. A vantagem grande é que isso, se for bem feito e bem azeitado, você reduz muito os estoques. Você não tem material parado. Agora, claro que isso não é tão fácil assim. A gente está falando aqui na parte teórica. Tem muito a ver com just in time, tem muito a ver com você ter parceria e troca de informação muito grande entre cliente e fornecedor, ou seja, onde você não tenha, você tem uma interconexão e um conhecimento tão grande dos fornecedores com aquele produtor, onde um já saiba o que ele está precisando, onde a entrega do material seja muito rápida, para que você não tenha perda ali, não tenha parada ali na fabricação, tá? Obviamente isso começou nas fábricas, né, nas indústrias, mas hoje em dia isso não está restrito ao mundo industrial, tá? Isso, hoje em dia, a gente chama de gestão enxuta, tá? E, obviamente, tem muita relação com gastar menos energia, com perder menos tempo, oferecer valor aos clientes e muito utilizado, inclusive, no setor de serviços, ok? Vamos lá falar agora de outro tema campeão. Pode botar um asterisco aqui, porque esse aqui cai mais que o Neymar quando joga na seleção brasileira, que é a reengenharia. Reengenharia, pessoal, vem para mim aqui. Pessoal, reengenharia tem nada a ver com engenharia, não. Reengenharia, a ideia é o seguinte, é de você repensar totalmente aquele processo. O que eu estou querendo dizer com isso? O conceito de reengenharia, ele vem de dois autores, chamam Hammer e Champ, lá dos anos 80. E a ideia deles era o seguinte, olha, tem muita empresa aí antiga, né, aquelas empresas dos anos 50 e tal, que grandes multinacionais, que tem muita gente fazendo ali o trabalho que o cara não sabe mais nem para que serve aquilo ali. A ideia dos autores era o seguinte, olha, a gente precisa olhar o processo e repensar ele todo. Não só tentar melhorar aquele processo, porque pode ser que aquele processo nem tenha mais necessidade dele existir. Pode ser que a gente chegue à conclusão de que aquele processo tem que ser acabado. Tem que acabar com aquele processo. Não serve mais para nada, não gera mais valor nenhum. Tá? Então, quando a gente pensar em reengenharia, o que você precisa levar para a tua prova? É que reengenharia é mudança drástica, radical, não é mudança incremental, ou como a gente chama no jargão de gestão por processo, não é melhoria contínua. É mudança radical, buscando grandes resultados. Tá? É isso que você precisa, é disruptivo, mesmo. É para você repensar até se aquele processo ainda precisa existir. Tá? Então, volta para mim aqui. Muita gente fala desse começar de novo, ou do ponto zero, base zero. É você reanalisar aquele processo para ver se ainda precisa até existir, se ele pode simplesmente ser eliminado ou radicalmente alterado. Tá? Ou seja, você mudar, pensar ali, por que ele existe, para que ele gera valor, para quem que ele entrega alguma coisa, por que ele é feito e por aí vai. Tá? Então, vamos lá. Principal. Análise dos fundamentos, ou seja, aquela ideia que a gente está falando, se ele precisa, para que ele serve, o que ele gera. Mudanças radicais, melhorias drásticas de desempenho. E aqui o óbvio, né? Orientação para processos. Tá? Então, quando a gente fala de reengenharia, a gente está falando de gestão de processos. Tá? Então, vamos lá. O que reengenharia não é? E isso aqui já bota também outros asteriscozinhos,
Porque isso aqui é questão de prova muito comum, tá? Não tem nada a ver com automação de processo. Aqui a gente não está falando de TI, de automação, de nada disso, tá? Não é reestruturação. Normalmente, quando a banca fala de reestruturação, é mudar a estrutura, é mudar departamento, setor. Então, vou botar aqui um departamento. Não é isso. Você pode gerar uma mudança no departamento? Pode, mas como uma consequência. Não é isso, tá? Não é downsizing também. Downsizing, pessoal, vem para mim aqui. Banca adora termo em inglês, né? Banca adora termo em inglês. SWOT, Balance Scorecard, Downsize. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que pega muito aluno que não estudou direito, o cara olha ali e fala, rapaz, que é isso? É de comer, de beber, não sabe, o cara se perde logo naquele negócio. O que é o downsizing, gente? Quando o pessoal começou a utilizar a reengenharia lá nos Estados Unidos, nos anos 80, o pessoal se empolgou e começou a cortar geral. A eliminar vários setores. Vamos tirar isso aqui, esse setor não precisa mais existir e tal. Começou a ter o que a gente chama de fazer menos com menos, ou seja, você reduzir o tamanho da organização radicalmente, buscando ali cortar custo e por aí vai. Isso fez esse efeito downsize, ou seja, o efeito diminuição, que não é visto como algo bom, é visto como uma deficiência, um problema, uma disfunção, como se você estivesse usando a reengenharia de maneira errada, tá? Então, sempre quando a banca trouxer downsizing, lembra disso. Downsizing é um problema, não é algo bom. Então, não é... Claro que ele é um efeito ruim da reengenharia, mas não é a mesma coisa, tá? Então, volta para mim aqui. Não é downsizing, ou seja, o downsizing é a reengenharia mal feita, tá? Beleza, vamos lá. Também não é gestão pela qualidade total. A gestão pela qualidade é a melhoria contínua. Vou botar aqui, melhoria contínua. A gente aqui não está falando de melhoria contínua, a gente está falando de melhoria radical. De radicalmente mudar o processo. Belezinha? Vamos lá. Vamos cair dentro de uma questãozinha, vamos ver como isso pode ser cobrado. Uma das principais práticas da reengenharia organizacional é a eliminação das barreiras funcionais por meio da reorganização das atividades em processos. Pessoal, a reengenharia, ela pode eliminar as barreiras? Pode. Ela vai virar e falar, olha, você tem que tirar isso aqui não está gerando mais valor, isso aqui você tem que mandar logo para aquele outro setor, ou seja, você pode gerar isso? Pode. Então, gabarito é a questão certa. Vamos lá, mais uma. A aplicação da técnica da reengenharia e gestão pública visa a mudanças estruturais e comportamentais radicais na cultura das organizações. Aqui, pessoal, muita gente caiu porque realmente esse termo estruturais pode ser mal interpretado e o cara achar que está falando de mudança na estrutura. Mas é mudança estrutural, ou seja, mudança radical daquela organização. Tá? B, introdução contínua de mudança. Falou de mudança contínua, não é reengenharia, já pode eliminar. Extinção da estrutura departamental, também não é isso. Descentralização da gestão do conhecimento tem nada a ver. E racionalização e centralização de processos. Aqui, racionalização ainda teria a ver, mas centralização não. Então, o gabarito é a letra A. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.